Olá, eu sou o Lucas Silva e eu vim aqui conversar com você sobre o trabalho de mentoria. O trabalho de mentoria é muito parecido com o trabalho de consultoria. Porém, o trabalho de consultoria ele tem um direcionamento mais específico, ele tem um foco em resolver alguma questão específica que o empresário esteja vivendo, que talvez você esteja vivendo. Enquanto que o trabalho de mentoria ele tem um alcance um pouco mais abrangente. Muito embora um pode desembocar no outro, ou seja, se você perceber ao longo da mentoria que necessita de algum aprofundamento, a gente tem como desenvolver eventualmente aquela área, né, dependendo do expertise, ou então a gente recomenda outros consultores especialistas naquele nicho, naquele tópico, naquele tema, naquela questão. Então, os 6 itens que nós vamos falar agora aqui sobre o trabalho de mentoria, que é importante você ter em mente. O primeiro é que é um outro olhar. Eu estou olhando para as coisas de um determinado ponto de vista. Se eu usar, por exemplo, o exemplo dessa sala aqui, né? Eu estou aqui nessa sala, tem uma janela aqui atrás, tem uma porta, e eu estou vendo essas coisas sobre esse ponto de vista. Se você sentasse aqui ao meu lado, onde é que tem uma cadeira, você ia ver as coisas diferentes. Então, parece bem elementar, né? Mas é basicamente isso. A gente enxerga as coisas com um determinado ponto de vista e aí, às vezes, só precisa vir alguém e dizer: você já viu aquilo? Você olhou aquilo outro? Já percebeu aquilo? Já viu aquele detalhe? Então, trazer outras perspectivas para poderem ser observadas, olhadas e, eventualmente, aprofundadas, caso realmente elas façam sentido. Um outro aspecto também da mentoria é a questão da provocação. A provocação é uma coisa interessante porque a gente, depois de um certo tempo que a gente vai maturando, né, e vai crescendo, se desenvolvendo como empreendedor, a gente começa a perder um pouco das papas na língua. Então, eu que já tenho 30 anos de mercado, e aprendi com o passar do tempo que a melhor coisa é ser objetivo, é ir direto ao ponto e falar o que tem que ser dito. Então isso muitas vezes soa como uma provocação, né? E aí, já pensou em de repente fazer isso? Já pensou em de repente largar isso, começar aquilo outro? Já pensou nisso, pensou naquilo? Já foi atrás disso que tu está dizendo? Já agiu em direção àquilo que tu estava planejando, que a gente falou naquela sessão? Então a provocação é uma constante. E isso gera um certo desconforto, por quê? Porque a provocação é justamente para a gente fazer o movimento. E quando a gente faz o movimento, a gente começa a ter resultados diferentes. Então a provocação é um dos elementos essenciais da mentoria. Um outro elemento muito importante também é trazer outras fontes. Porque quando a gente tem um background, né, a gente, por exemplo, eu tenho um background de formação na área de TI e depois estudei muito, me dediquei muito para o marketing durante muito tempo. Mas o meu background é mais sólido, vamos dizer assim. Ele tem a ver com essa conjunção do mundo, da integralidade, do pensamento sistêmico, da programação neurolinguística, junto com o universo do empreendedor. Esse é o meu chão. Eu tenho muitos autores, muitas recomendações. Só que tem algumas coisas que a gente estuda, que a gente aprende, que tem muito a ver com a base teórica, não tem necessariamente a ver com a aplicação prática. Então, isso é uma outra coisa bem interessante. Quando a gente vai e diz assim, dá uma olhada nessa palestra, lê esse livro, ou eu vou fotografar um trecho do livro aqui, vou dar uma lida, ver se te interessa. Isso às vezes gera um espaço para que a gente possa expandir, sem necessariamente ter que se aprofundar naquele campo de teoria, de conhecimento. Então, o bom da mentoria é que você pode pegar as tantas e tantas e tantas leituras, experiências, palestras, vídeos, conteúdos que o mentor leu e aplicar ele no seu negócio de uma forma mais assertiva, mais direcionada. Então, isso é um outro ganho, uma outra vantagem de você poder ter acesso a essas compilações. O quarto aspecto da mentoria são as tarefas e missões. É muito importante que a gente esteja consciente de que esse são vários encontros, né? São 10 encontros, e ao longo desses 10 encontros podem ser vistas muitas coisas, podem ser feitos vários aprofundamentos,
mas que é essencial que entre um encontro e outro hajam algumas tarefas, algumas coisas que o empreendedor, você, precisa realizar, precisa conhecer, precisa alcançar para que a coisa vá avançando. Então pode ser ler um livro, ler um capítulo de um livro, assistir uma palestra, um vídeo, fazer um relatório, preencher uma planilha, colocar algum conteúdo em algum lugar, publicar alguma coisa, porque essas atitudes que você está fazendo, elas estão reverberando dentro do seu intento, da sua intenção, do seu objetivo. Então é muito importante que a gente tenha essas tarefas e missões ao longo do processo de mentoria. Outra coisa muito legal também é a parte de validação. Então a gente fica lá, né, fazendo provocações, fala com esse, fala com aquele, vai no mercado, faz isso, faz uma pesquisa, chama um grupo de foco, faz uma reunião, e aí você começa a ter algumas experiências e começa a validar aquilo que você estava pensando para um lado ou para o outro. Às vezes você diz, não, nossa, é isso mesmo, tá certo, esse é o caminho, é isso que eu preciso buscar, é para esse caminho que eu preciso ir. E às vezes não, às vezes você diz, pá, nada a ver. Eu estava viajando, estava pensando aqui mais nas minhas ideias do que efetivamente do que o meu público está me respondendo. Então é muito importante que esse processo de validação das suas ideias, dos seus projetos, vá acontecendo enquanto você vai agindo em direção a essas dinâmicas que são ofertadas no processo de mentoria. E o sexto elemento, que é muito importante, e essas coisas não acontecem assim em blocos, né? Elas acontecem todas ao mesmo tempo, é o networking. Né? Por exemplo, eu recentemente estava fazendo um atendimento, né? Uma mentoria, e aí uma das pessoas disse assim, mas onde é que a gente obtém essas informações? Né? Eu disse assim, pensei em associações. Né? Aí pensei, eu poderia recomendar uma associação. Aí eu percebi, não, eu tenho uma pessoa de contato nessa associação. Eu peguei ali meu celular, já peguei e mandei o WhatsApp desse contato para esses 3 mentorados que eu estava atendendo. Então isso é muito importante também, porque você vai enriquecendo o seu network, vai começando a conectar com informações, conhecimento e potenciais clientes que eventualmente você não teria diretamente. Você teria que buscar, fazer prospecção de mercado e tal. E aí às vezes a gente oferece através da nossa rede de contatos alguns atalhos para que você obtenha aquilo que você precisa de uma forma mais ágil, mais dinâmica, mais rápida. Ok? Então o trabalho de mentoria ele é feito em 10 sessões. Né? Normalmente as 10 sessões são de 1 hora, para que não se estenda, para que fique focado, para que seja bastante assertivo em termos de linguagem, de comunicação e tudo mais. E também podem ser feitos outros formatos. Né? O pacote de mentoria básico é esse, um pacote de 10 sessões de 1 hora, e ao longo das 10 sessões vão se explorando vários aspectos do seu negócio, da sua ideia, do seu projeto. Pode ser uma startup, pode ser um negócio que está crescendo, pode ser um projeto que está na gaveta e que você está querendo tirar. Pode ser falar sobre investimento, falar sobre marketing, falar sobre mercado, pode ser falar sobre tecnologia. Existem vários aspectos que podem ser absorvidos dentro da mentoria. E um diferencial do meu trabalho é que eu tenho, através das minhas certificações de PNL, eu tenho condições de atuar com aspectos mais pessoais do mentorado. Então, bateu alguma dificuldade emocional, bateu algum conflito entre as pessoas, porque a gente sabe muito bem que muitas startups, muitas empresas não vão adiante por causa de dificuldades entre os sócios de relacionamento. Bateu algum problema que não está conseguindo resolver de outro jeito, então a gente pode fazer uma sessão para trabalhar esses aspectos do inconsciente, esses aspectos mais sutis e que estejam às vezes dificultando o desenvolvimento do negócio. Então esse é o meu diferencial e eu consigo fazer isso ao longo desses 10 encontros online. Quero saber se você tem interesse, se você gostou dessa ideia, se você tem algumas dúvidas ou se você já é um cliente meu e quer fazer aí um depoimento, um comentário, um agradecimento, fique à vontade nos comentários aí embaixo. Isso também vai ajudando a levar para outras pessoas
as possibilidades de fazer com que essa mentoria possa atingir grandes resultados para o seu negócio, ok? Então, entre em contato para tirar suas dúvidas, faça seus comentários aqui logo abaixo do vídeo e contrate e vamos começar a andar com o seu projeto, porque eu acredito que as coisas elas precisam acontecer e o mundo do empreendedorismo é o mundo dos acontecimentos. Então vamos fazer as coisas acontecer, clique, compre e vamos avançar na sua mentoria.